Olá, boa tarde Sergipe, boa tarde Bareta. Muito obrigada pela atenção, carinho de sempre. Eu sigo junto com você nesta tarde de segunda-feira e hoje o assunto é assédio moral e sexual, principalmente em transportes públicos. Na semana passada, a notícia de um homem que cometeu assédio sexual contra uma passageira de ônibus em São Paulo repercutiu muito em todo o país, principalmente porque o homem foi detido em flagrante, mas no dia seguinte foi liberado por um juiz. Isso provocou indignação e acende nossa conversa de hoje sobre as dificuldades do sistema brasileiro em punir crimes sexuais contra as mulheres. Além desse caso, outros tantos que ocorrem em ônibus em todos os estados do país, inclusive em Sergipe. Nosso WhatsApp está aberto e você, telespectador, pode enviar comentários sobre o assunto. Participe. Lembre de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde mora. Quem passa a tarde com a gente para conversar sobre o assunto é a educadora, fundadora do projeto Entre as Pernas e a advogada Andréa Góes. Esse projeto Entre as Pernas é de empoderamento feminino, com sede própria, inaugurada este ano na Aruana, em Aracaju. Vamos saber daqui a pouco como esse projeto funciona e como as mulheres ganham força juntas por meio da dança, palestras e muito mais. Hoje também está comigo o Diego Bittencourt, que já levou o nome de Diego Venenoso, com o quadro A Hora do Venenoso e também participando comigo durante todo o programa. Então o convite está feito, passe a tarde com a gente. Eu começo o Boa Tarde Sergipe de hoje lembrando um caso que virou notícia de muita repercussão no país. Assédio sexual em transporte público em São Paulo e a lógica de um juiz que liberou o homem que ejaculou no pescoço de uma passageira dentro de um ônibus. O homem, Diego Ferreira de Novaes, que tem 17 passagens pela polícia, foi liberado após decisão de um juiz. Muita gente ficou indignada e o fato nos fez refletir sobre esse caso, sobre as dificuldades do sistema brasileiro em punir os crimes sexuais. E o nosso WhatsApp está aberto para vocês enviarem perguntas e comentários. Agora, eu vou dar boa tarde para a advogada Andréa Góes e também para a educadora e fundadora do projeto Entre as Pernas. Elas duas permanecem comigo durante todo o programa e você, telespectador, telespectadora, já pode começar a enviar WhatsApp. Você já foi vítima de algum assédio sexual dentro do ônibus? Boa tarde para vocês. Muito obrigada pela presença das duas aqui no programa. Esse é um assunto que despertou, né? Esse assunto aí, esse caso de repercussão nacional, porque mexe justamente com algo que está tão presente no dia a dia das mulheres, a vulnerabilidade. E quando isso ocorre no transporte público, né, como no caso de um ônibus, por exemplo, a mulher fica sem ter como se defender. Às vezes o ônibus está cheio, ou às vezes ela é pega de surpresa, né, naquela situação toda. Boa tarde, eu quero dar boa tarde para você, Andréa Góes, advogada, para já você trazer um pouco de esclarecimento em relação jurídica mesmo a todo esse caso que realmente provocou indignação de muita gente. Qual a sua concepção sobre esse fato ocorrido em São Paulo, desse homem que ejaculou em uma passageira e que realmente o cobrador foi pego assim de surpresa com os gritos da vítima, ele foi detido em flagrante, levado para a polícia, mas no dia seguinte o juiz liberou? Bom, primeiro um ponto que você colocou nessa questão da violência em transporte público, da vulnerabilidade da mulher. Então é muito importante que a gente perceba o seguinte: é uma naturalização tão grande da violência contra a mulher que mesmo num transporte público, um homem não se sente constrangido de praticar um ato de violência sexual. Imagine o que acontece nos bastidores aí da vida, né? Fora do olhar público. Então imagino que o que acontece em público é quase que protegido pela justiça. Então, na intimidade das nossas casas... Por isso, tanta indignação, né? Porque ele não considerou a situação um estupro. E aí, na sua concepção como advogada, a situação poderia ter sido considerada um estupro ou não? Com certeza, porque o Código Penal há muito tempo já mudou o conceito de estupro. Né? Então, durante um tempo, o estupro era considerado apenas a conjunção carnal entre um homem e uma mulher, numa relação que envolvesse o órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher. E já há muitos anos, obviamente, que a gente sabe que a violência sexual não pode se restringir a isso. Então, o que antes eram considerados atos libidinosos, passou também a ser considerado estupro. Então, o que foi que o juiz defendeu?
que não houve constrangimento, porque a lei fala no constrangimento da mulher a ser submetida a um ato sexual. E qual foi a falha, ao meu ver, nessa decisão? Óbvio que foi, em primeiro lugar, foi a formação de entendimento de um juiz que é um ser humano, que é uma pessoa falha, que é um homem criado numa sociedade machista. Né? E aí, diante desse caso, a vítima, no caso, pode recorrer, né? Pode. O que aconteceu? Ele interpretou constrangimento como uma questão moral. Ele não entendeu que você constranger para a lei significa você obrigar a pessoa a passar por aquela situação. Então, ela foi constrangida, sim, porque ela não tinha opção. O rapaz ejaculou no pescoço dela. De repente foi pega de surpresa, e ela né? foi obrigada a ser submetida a tamanha violência. E o outro ponto é que ele considerou violência apenas como se a violência fosse violência física. Então, ele não enxergou uma violência física naquele ato. Mas a violência, a gente já sabe que ela não pode ser vista apenas como violência física. Existe a violência também moral, psicológica. Existem vários tipos de violência que são tão agressivas quanto a violência física. O advogado criminalista Cícero Dantas... Nossa participação hoje diz respeito sobre a decisão do juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decidiu pela liberdade de Diego Novaes, que está sendo acusado de um suposto fato ocorreu dentro de um ônibus lá na Avenida Paulista. Diego Novaes foi preso, conduzido à delegacia por ter supostamente cometido um crime de estupro. O delegado entendeu que não seria crime de estupro. O promotor, na audiência de custódia, pediu pelo relaxamento da prisão e o juiz concedeu. É necessário compreender que para o crime de estupro deva existir a violência ou grave ameaça à pessoa, além da prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. No caso, não houve violência nem grave ameaça. Nesta situação, o delegado tipificou como uma infração da Lei das Contravenções Penais, do artigo 61, que fala da importunação ao pudor, à liberdade sexual das pessoas. A pena combinada dessa infração, pena de multa. O que diz o Código de Processo Penal? Caberá prisão preventiva para os crimes dolosos com pena de reclusão superior a 4 anos, o que não é o caso, e o juiz agiu de forma, processualmente falando, corretamente em não mantê-lo preso e ainda encaminhá-lo e ainda referir-se a uma necessidade urgente de um tratamento psicológico para essa pessoa. Não tratamento de prisão, tratamento de acordo com profissionais que tenham a habilidade, que entenda a situação que ele estava passando. Pois é, o nosso programa é democrático, a gente ouve realmente a opinião de todos. Você acabou de acompanhar aí a opinião do advogado criminalista, o Cícero Dantas, mas aqui a gente está com uma outra advogada, Andréa Góes, também interagindo conosco, e na opinião dela, não, realmente o caso é sério e poderia sim ter... Sim, porque nós usamos as mesmas expressões, mas a nossa interpretação foi diferente. A minha interpretação, existe a empatia de uma mulher que sabe o que é outra mulher passar por uma violência sexual. E a violência, como eu falei anteriormente, ela não precisa necessariamente ser uma violência física. E eu acho muito pouco provável alguém analisar um fato desse e não enxergar a fortíssima violência no que aconteceu. Imagina só, você sair de casa, você é mãe de família, ou você que não é mãe de família, mas que é mulher, e ser violentada dessa maneira dentro do ônibus. Eu também estou aqui com a Paloma, que é fundadora de um projeto Entre as Pernas, que foi fundado este ano na Aruana, em Aracaju, e a gente vai saber um pouquinho a opinião dela e também esse trabalho que é feito por meio desse projeto de empoderamento feminino, diante do contexto do Brasil em que a mulher é sempre posta de forma vulnerável. Boa tarde. Você tem uma opinião formada sobre esse assunto? Sim, sobre esse caso que aconteceu? Claro. Embora eu não tenha a formação de Andréa, né? Eu trabalho com mulheres e eu recebo todos os tipos de mulheres e mulheres que chegam com certas inseguranças, com a autoestima abalada, com todas as tarefas do dia a dia de ser, algumas vezes, mãe, esposa, trabalhar, estudar, várias obrigações, e elas esquecem muitas vezes delas mesmas, procuram esse espaço para isso, e a gente está ali para se unir e para ir de encontro a tudo que a gente sofre na rua, de discriminação, de preconceito, de repressão. E aí, quando acontece uma coisa dessa, para a gente é muito revoltante, sabe? Para a gente que tá fazendo esse tipo de trabalho, de fortalecimento da mulher.
É realmente revoltante para muita gente, né? Principalmente se, no caso, ou o juiz ou o advogado criminalista que emitiu a opinião se colocasse no lugar de uma dessas mulheres, né? Eu vou dar boa tarde aqui para o Diego Bittencourt, vou pedir a equipe para posicionar, para a gente dar uma boa tarde para ele e saber a opinião dele sobre esse fato, quão delicado é essa situação, mas ao mesmo tempo que levanta uma discussão, porque se é problema dela, da vítima, salvo engano de nome Cíntia, é problema de todas nós, mulheres brasileiras. Boa tarde para você, Diego Bittencourt. E aí, é um babado sério hoje, É um babado sério. A discussão, pelo que eu estou vendo, é se Lena foi ou se Lena não foi, né? Exatamente. Se o cabra lá, o tal do Diego, olha que nome, tanto Diego, tanto nome nesse mundo, o nome do cabra logo Diego, né? Quero mandar boa tarde para a Andréa também, doutora Andréa, que é mãe de Lena, você sabia? Que a Andréa é a mãe de Lena. Eu fiquei sabendo no camarim. Então a discussão é muito séria, mas às vezes a gente se revoltou com o juiz, que foi quem deu lá o parecer final, mas ele está cumprindo com o dever dele, que ele está tomando a decisão de acordo com a lei. Então, na verdade, tem que se mudar a lei e depois o juiz vai lá. Mas também tem a questão da interpretação. Hoje em dia é tudo muito interpretação, né? Você não segue muito o que está lá, o juiz interpreta, o desembargador interpreta, e daí foi um absurdo o que aconteceu. Enfim. É verdade. Tudo, como você falou, é questão de interpretação. E houve essa mudança recente do conceito de estupro ao olhar da lei, e ainda isso está se adaptando na prática, né? Nessa mudança da lei, né? Por isso que é tão importante que a vítima procure um advogado ou um defensor público, porque embora o Ministério Público seja o detentor desse tipo de ação, não existe nenhum impedimento que a vítima procure defender seus próprios interesses, porque enquanto o Ministério Público está defendendo a comunidade em geral, o advogado ele vai cuidar daquele caso da vítima. Então a moça lá em São Paulo, a Cíntia, por exemplo, ela tem o direito de recorrer dessa decisão, não é? Ela pode procurar um advogado, um defensor, que vai se habilitar como assistente da acusação. E esse caso serve de exemplo para nós, mulheres também aqui no nosso estado, que muitas vezes as mulheres são vítimas, sim, de assédio sexual no ônibus, né? Naquela situação de ônibus cheio e aquela situação de vulnerabilidade em que as passageiras se encontram. Então, passou por uma situação dessa, é possível comprovar realmente o assédio sexual? Pode procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, para tentar buscar os seus direitos. Porque se esses casos não forem denunciados e forem vistos de maneira normal, isso vai acontecer todos os dias. E já que estamos falando de empoderamento feminino e das dificuldades que grupos minoritários sofrem diariamente, lembramos do lema do Grito dos Excluídos 2017. Por direito e democracia, a luta é todo dia. Os preparativos já começaram. Saiba mais no VT a seguir. A programação foi apresentada durante a entrevista coletiva na Cúria Metropolitana de Aracaju. Diferente dos anos anteriores, a concentração da 23ª edição do Grito dos Excluídos será na Praça Fausto Cardoso, onde serão realizadas apresentações sobre a temática do ano, Vida em Primeiro Lugar. Para o babalorixá Paulo Lira, não é só um grito pela igualdade e contra a intolerância religiosa. É um ato pela vida. Que o Brasil é um país laico, né? Nós temos direito a professar nossa fé, né? Então nós estamos lutando contra a intolerância e pela liberdade religiosa de toda denominação religiosa. Ela tem o direito de quem não tem nenhuma denominação religiosa. Mas o grito traz um emblema muito forte, vida em primeiro lugar. O diretor da CUT, Roberto Silva, destaca a importância do grito, principalmente no momento pelo qual passa o país. Os direitos trabalhistas sendo ameaçados e destruídos, a fome voltando a acontecer no país, aumentando o número de sem-tetos nas cidades, a miséria crescendo exponencialmente na nação, devido à ausência de políticas públicas de inclusão social. Então, é um momento muito importante, né? O desemprego crescendo entre os trabalhadores, para que nós possamos gritar no sentido de dizer que não aceitamos esse tipo de política. O arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom João Costa, diz que o Grito dos Excluídos é também um momento de reflexão, um apelo contra as desigualdades sociais, onde todos estão convidados a participar. As igrejas, as comunidades, os sindicatos, os movimentos sociais, e eu diria assim, até aqueles que nem professam nenhum tipo de fé ou religião, é convidado também. Você tem um sentimento humanitário, de humanidade, então venha também gritar conosco, dizer que nós precisamos de um mundo irmão, vamos nos unir todo mundo para construir
esta sociedade do bom viver, onde todas as pessoas possam viver na verdadeira dignidade de filhos de Deus. É verdade, é por essa a nossa luta. A advogada Andréa Góes e a educadora e fundadora do projeto Entre as Pernas permanecem aqui comigo até o fim do programa e você pode continuar interagindo com a gente e mandando as suas mensagens. Já tenho várias mensagens aqui para ler no bloco anterior, mas agora eu vou falar sobre o Centro de Beleza Exuberance. Vou pedir para o TP rodar rapidinho aqui. A gente já tem imagens do Centro de Beleza Exuberance, que fica na Avenida Canal 4, lá no Conjunto Augusto Franco. E é o salão que cuida da minha aparência e que está fazendo sucesso. Tem muita gente já indo conhecer o Exuberance porque tem visto aqui no programa. Inclusive, eu começo a semana com cabelos mais iluminados pela profissional Lili Pereira. Então, o Exuberance fica na Avenida Canal 4, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, em Aracaju. Vale a pena conhecer os serviços, dar um up no visual e cuidar da sua autoestima. A gente vai rapidinho para um breve intervalo. Continua ligadinho no Boa Tarde Sergipe, porque no próximo bloco tem mais da sua participação ao vivo pelo WhatsApp. Tem também o quadro A Hora do Venenoso. É já já.